Olá, eu sou Tânia Mara, nutricionista, e eu quero te fazer uma pergunta. Na sua empresa, você já teve algum problema de cliente ter tido uma intoxicação alimentar? Ou de algum cliente ter te chamado para mostrar algo que tivesse ali no meio dessa comida, um fio de cabelo ou algum outro objeto que não seja alimentar ali? Quem nunca, né? Às vezes, até você não teve isso no seu estabelecimento, mas você já foi em algum outro estabelecimento ou conhece alguém que foi e já passou por situação como essa. Ou tanto de encontrar algum objeto no alimento ou alguma praga ali no alimento, como também de uma intoxicação alimentar. Às vezes nós temos coisas simples como um vômito, uma dor de cabeça, um mal-estar, e isso é normal, isso é normal. Sempre que eu vou, por exemplo, lá pra praia, eu como alguma coisa, eu passo mal. Isso não é normal. Isso não é normal, isso não é comum, mas não é normal. Então eu conheço muitas pessoas e eu mesma já passei por diversas situações como essa, de frequentar um restaurante ou uma padaria, ou uma lanchonete, ou uma banquinha e comer alguma coisa que ou veio um objeto, uma praga ali, ou então que eu ou meus familiares passaram mal, teve intoxicação alimentar por conta disso. E eu te pergunto, qual é a sua reação diante desse problema? Se você já passou por uma situação dessa, qual foi a sua reação? Que atitude que você tomou mediante isso? Ou se você nunca passou, como que você acha que reagiria a essa situação perante seu cliente? Por exemplo, tem uma rede grande de restaurantes de uma cidade do interior de São Paulo. Eu acompanho muito também as mídias sociais e eu vi num dos grupos que eu participava, uma pessoa manifestou ali a sua insatisfação com aquele restaurante, dizendo, tirou umas fotos, fez um vídeo da comida que ele pediu, que foi entregue na casa dele. E quando ele estava comendo, ele viu saindo algumas larvinhas daquele alimento. O que ele fez assim que ele constatou isso? Ele ligou na empresa e fez a reclamação. Só que a empresa, ela disse que ia mandar alguém lá na residência dele retirar o produto, que ele ia verificar, ia dar um retorno para ele, pediu umas desculpas, tal, mas que ia dar um retorno. Então o que eles fizeram? Mandaram o motoboy lá retirar, só que não falou nada e não deram um retorno para ele. E ele tentou novamente entrar em contato, só que ninguém deu retorno para ele. Então ele se sentiu como se não tivesse sido levado a sério, como se ninguém tivesse verificado o problema dele, que ninguém deu atenção. E ele ainda mencionou, aí o que ele fez? Ele foi lá pra internet, fez um post, colocou a foto, o vídeo, o nome do restaurante, o horário, tudo, ele colocou tudo. E aí ele mencionou nesse post que ele estava muito chateado com a situação e que ele tinha pago um valor muito maior do que os outros concorrentes de mercado. Por quê? Porque pagando um valor maior, ele acreditava que ele estava comprando qualidade. Então ele disse que o restaurante era bonito, era sempre cheio, era mais caro. Então ele acreditava que tudo isso era sinal de qualidade, só que não foi. E aí teve um monte de comentário, um monte de compartilhamento, um monte de gente falando que não ia mais no restaurante. E ele divulgou, quem quisesse via o restaurante. Então a pessoa, ela se queimou. Ela se queimou muito por um problema desse que ele poderia ter resolvido se ele tivesse pessoas treinadas para isso. Se ele tivesse, primeiro, começa com treinamento lá na cozinha, com toda a equipe deles, para que isso não ocorra, evitar o máximo possível. Mas se de repente acontecer algum probleminha, a sua equipe ela também tem que estar treinada para saber lidar com essa situação. Então ele era grande, ele tinha muitos clientes e depois disso
caiu muito o atendimento dele. Teve mais de 100 compartilhamentos aquele post. Então você imagine quantas pessoas rodou aquilo ali, quantas pessoas não viu, como deve ter caído o movimento dele, o faturamento. São problemas, muitas vezes, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente. E é corriqueiro, é comum, como eu falei, é comum isso acontecer, mas não é normal, nós devemos tomar providência. Eu mesma já fui em um restaurante também, muito grande, e eu adorava ir lá. Era rodízio de massas, caro também, porque não é um valor muito acessível, assim, porque era um rodízio de massa, um lugar muito antigo, tradicional. E um dos pratos que eu pedi, que era nhoque, veio um pedaço de esponja naquele meu nhoque. E fui eu mesma, só que na época eu nem trabalhava com o ramo de alimentação, faz muitos anos isso. Eu não era dessa área. Se eu fosse hoje, a minha reação seria diferente, mas na época eu chamei o garçom, ele veio, levou o prato e eu imaginei, era um pedaço de esponja que a pessoa lavou. Deve ter lavado a vasilha, o escorredor, que era massa caseira, o escorredor, ficou aquele pedaço. Na hora dele produzir o nhoque, acabou ficando ali um pedaço de esponja. Mas na época, eu só falei, a pessoa veio e retirou e não teve providência nenhuma. Ninguém veio falar comigo, ninguém... Hoje eu já teria chamado um gerente, já teria tentado solucionar isso de outra forma. Porque é um descuido, é falta de treinamento, é falta de gestão ali, de verificar tudo que pode estar ocorrendo. Ou, por exemplo, eu fui numa festa recentemente e pediram salgadinhos. Encomendaram, né, aqueles cento de salgadinhos. Quando nós fomos comer, a hora que minha filha mordeu o salgado, tinha um pedaço de plástico no meio do recheio do salgado. Então, o que você pensa? Como foi aquele processo de produção? É máquina ou é pessoas que estão manipulando? São pessoas que fizeram? Abriram o pacote, jogaram ali? Como que começa a passar mil coisas pela nossa cabeça? Como que foi feita aquela produção? Eu não pego mais esse lugar. Outras pessoas que eu conheço que estavam ali naquela festa também não vai mais encomendar. Ele perdeu clientes. E quando nós perdemos clientes por algum serviço que nós estamos fazendo que é errado, que tem outras formas, tem como melhorar, mas que nós estamos fazendo ali, tá tendo esse tipo de problema, o cliente, ele fala para 10, 20, ele fala para muitas pessoas. Então a gente não vai perder só um, a gente vai perder várias pessoas. Outro caso também que eu tive foi quando eu fui com a minha família lá pro Nordeste, tudo, nós estávamos comendo, e eu sempre tenho o hábito de entrar nos locais antes da gente fazer a refeição. Eu entro no local e eu passo olhando os produtos, mas eu estou analisando tudo. Eu olho desde o teto, se não tem teia de aranha, eu olho o uniforme dos funcionários, eu olho o chão, as mesas, porque se ali fora já tiver algum problema quanto à higiene, quanto ao atendimento, imagina na cozinha. Então a gente já para por aí. Mas aí, estando tudo ok, eu entro mais, procuro ver a cozinha, o relacionamento do pessoal ali. Eu já cheguei a entrar em lugar que o cara era todo barbudo, suando, e ainda tava com um guardanapo de pano, limpou a mão, jogou nas costas e voltou para a cozinha suando. E aqui tava suando. Também não ficamos, mas enfim, eu sempre olho tudo antes da gente se alimentar. E eu costumo, quando eu viajo assim, eu amo salada, mas eu costumo muitas vezes não comer saladas cruas e nada que tenha molho, principalmente à base de leite, porque a manipulação desses alimentos costuma ser precária. Leite, às vezes, que não tem a temperatura adequada e ele acaba tendo uma contaminação, por mais que não seja perceptível para os nossos olhos, olfato e paladar.
Então ele tem a contaminação e a gente acaba comendo ali e tendo uma intoxicação. Ou a salada crua, que não é bem lavada, clorada, tem intoxicação. Então nós fomos e minhas filhas já estavam alguns dias sem comer salada e resolvemos pedir. E aí elas comeram. Mas elas tiveram uma intoxicação tão forte que acabou com o nosso passeio do dia seguinte. E quando a gente está viajando, a gente não quer perder um segundo, que dirá um dia, né? E acabou com o nosso passeio do dia seguinte, não podemos sair, eu tive que correr atrás de farmácia, medicamento, hospital já é um pouquinho mais difícil também, porque você está em outro estado. Então eu tive que correr atrás de medicamento, tudo para que elas melhorassem ali. E aí a minha experiência mais assim forte que eu me lembro também foi quando eu casei, na minha lua de mel, eu e meu marido fomos e nós resolvemos comer também naquela época, eu ainda não trabalhava nessa área, foi aí que eu comecei a avaliar também esse processo de manipulação, a viver questão de leite. Nós resolvemos comer um estrogonofe de carne, com bastante molho, tudo, à base de leite, né? E nós fomos embora, isso era à noite, no jantar. Eu comecei a passar muito mal à noite, muito mal. Foi logo no segundo dia que nós estávamos no local. E logo no dia seguinte, cedo, meu marido começou a passar muito mal. Mas ele passou muito mal. O que aconteceu? Nós perdemos a viagem, resolvemos vir embora antes do tempo e ainda eu tive que vir dirigindo, ele passando mal. Várias vezes eu tive que parar na rodovia porque ele estava passando mal de vomitar, eu tive que parar na rodovia para ele e a gente não tinha como ficar mais no local. Então estragou também o nosso passeio. Então isso ficou muito também na minha mente. E eu evitei. Hoje, muitas coisas, a gente vai viajar, eu já prefiro até levar muitas coisas para não correr esse risco de intoxicação alimentar, de encontrar algo que eu não queira, de encontrar de repente ali uma larva, uma esponja, um cabelo, várias coisas assim que nós sabemos que muitas pessoas passam por isso. Muitas pessoas passam e a gente tem que se tornar criterioso nesse aspecto. E quando nós somos donos ou gerentes de um negócio desse que serve alimento, nós temos que ser mais exigentes ainda, porque nós estamos vendendo ali um produto para o cliente que vai junto à nossa imagem, que vai junto o nosso trabalho. Quer dizer, a pessoa que está comprando aquele alimento, ela consegue ver o seu tipo de atendimento, como que você manipula, como que você serve. E eu tive um outro caso também de uma empresa que eu fui, que era temaqueria, né? Um restaurante ali de maqueria. E nós pedimos o alimento, o sushi, e ele veio quando tinha o canicama, né, aquele redondinho, sabor de peixe, tudo, ele veio no plastiquinho individual, e aí tem que tirar daquele plastiquinho, colocar no alimento, cortar tudo. E o que aconteceu? O funcionário ele não retirou o plastiquinho, e ele fez o sushi com aquele plastiquinho, cortou e foi para a mesa. Quando nós fomos comer, estava com aquele plástico ali. Então você pensa, como que foi a manipulação dessa pessoa? Qual é o cuidado que ela tem na manipulação, na higiene? Se ela faz isso com o alimento, não presta atenção, monta sem ver o que tem ali de certo e errado, imagina com as outras coisas. E a gente começa a pensar, imagina a higiene do ambiente, imagina se ele higieniza as mãos, como está o uniforme dele, como que tá os cuidados dos alimentos, onde estão armazenados, qual que é a temperatura que tá. Então são N coisas que passam pela nossa cabeça. E tudo isso, mas eu faço sempre tudo certinho, eu não tenho esse tipo de problema, foi uma única vez. Só que essa única falha sua, por que aconteceu? Por que houve aquilo? Foi descuido? Foi falta de treinamento? Foi falta de supervisão? Por que tá daquele jeito? Eu já ouvi dono de estabelecimentos dizer assim para mim: ah, se não mata, engorda.
Ah, não precisa de tudo isso, é frescura. Ou quando você passa os procedimentos todos que tem que fazer padronização, a pessoa ela não compra ideia, fala assim, ah, mas não precisa porque o vizinho não faz, é, fulano também não faz. E isso não interessa para sua empresa, se a pessoa faz ou não faz, se tem fiscalização ou não tem. Quando você é dono de um estabelecimento, quando você fornece alimento para outras pessoas, o seu pensamento não é o mesmo. É como dizer para você: ah, eu gosto de feijoada, mas não gosto de camarão. Então, todo mundo na minha casa vai ter que comer feijoada e ninguém vai comer camarão porque eu não gosto. É totalmente diferente. Eu tenho que trabalhar pensando no próximo que a pessoa gosta, não gosta, que a pessoa precisa, não precisa, como deve ser essas questões de higiene, de qualidade de produto, de manipulação e qual que é a causa principal aí, a raiz do problema, para que isso seja conscientizado nas pessoas, feito na sua empresa de uma forma correta. Primeiro, você tem que comprar ideia. Você tem que acreditar que o que você fornece é saúde, que você quer a satisfação do seu cliente em primeiro lugar, que você quer crescer, que você quer ser referência. Então, quando você tem isso na sua mente, porque você trabalha para crescer sua empresa. Porque senão, por que você está ali? Por que você abriu esse negócio? Só para receber, vender e receber só para viver? Porque às vezes tem gente que está aí, hein, nesse ramo de alimentação só para viver. Paga as contas básicas necessárias, vai e fica nesse ciclo. Trabalha, ganha dinheiro, paga as contas, aí não sobra nada, aí trabalha, ganha dinheiro, paga as contas. Trabalha, ganha dinheiro, paga as contas. Fica nesse ciclo. Não pense em crescer. E para você pensar em crescer, você tem que se estruturar. Você tem que mudar a sua mente. Você tem que mudar as suas ações, como que você lida com a sua equipe, como que você lida com os seus produtos, os seus insumos, como que você lida com o seu cliente. Então você tem que começar a avaliar tudo isso. E por isso que existe toda a legislação de alimentos para dizer como deve ser o seu serviço, o que você precisa ter, o que você não precisa ter. Mas adianta só você saber disso? Além de você aprender, saber, você tem que passar isso para a sua equipe, para as pessoas que estão trabalhando com você, que é o seu bem mais precioso ali na sua empresa. Nós temos os produtos que representam alto custo. Temos os produtos, ele é a maior parte de dinheiro ali na nossa empresa, mas nós temos que ter uma equipe que faça da forma correta, que faça todos os procedimentos para que eu não tenha desperdício nesses meus alimentos, nesse meu produto, porque senão eu pego uma pessoa aqui da equipe, ela pega um alimento de extrema qualidade, de alta qualidade, porque eu estou muito preocupada com qualidade de produto, com fornecedor, tudo, mas eu não estou prestando atenção na minha área de manipulação, na minha equipe, e ele pega um produto desse e acaba gerando ali uma contaminação por falta de cuidado, desperdícios, e aí essa contaminação vai para o meu cliente, eu não estou às vezes nem sabendo, aí o meu cliente passa mal ou encontra algo errado ali no meu alimento, aí a casa tá cheia e ele pega e reclama na frente de todo mundo, que tem clientes que realmente fazem isso, reclama na frente de todo mundo, aí eu não sei lidar com a situação, aí eu acabo perdendo credibilidade, eu perco o cliente, e aí depois o que acontece? Eu vou na minha equipe, chamo a atenção da minha equipe, brigo com todos ali, a minha equipe fica desmotivada, aí falta engajamento, falta motivação e vai virando um ciclo vicioso. E aí aqueles meus funcionários não estão mais satisfeitos, eles saem da empresa, aí vem outros funcionários, acontece a mesma coisa. Então a raiz do problema qual é? É a equipe também? Vamos trabalhar com elas, vamos mudar essa situação. Então a gente não pode pensar
não preciso de ajuda. Nós precisamos de ajuda, nós precisamos buscar o saber, nós precisamos buscar nos informar de tudo que é preciso, treinar esses funcionários, mudar essa mentalidade, porque eu não quero ter um produto que vai chegar lá na casa do meu cliente, vai vir com uma larva, vai vir com plástico no meio, vai vir com fio de cabelo, com um pedaço de esponja, ou que vai causar uma intoxicação no meu cliente. Eu não quero ter esse tipo de problema, porque é ruim lidar com isso, é difícil, não é? Ninguém quer passar por isso, tanto você, empreendedor, dono, gerente, não quer passar por isso, como o seu cliente também quer ter a certeza de que o que ele está consumindo tem qualidade, do que ele está comprando é bom, ele confia em você. Então eu tenho que garantir que o meu cliente está recebendo o melhor produto, que o meu cliente vai voltar a comprar amanhã, depois vai me indicar para outras pessoas. E eu vou conseguir crescer, e eu vou conseguir não só trabalhar para o meu sustento, mas sim, eu vou trabalhar, vou pagar minhas contas, vou crescer, vou aumentar o meu negócio, ou eu vou abrir novas unidades, ou de repente eu vou expandir, tornando o meu negócio uma franquia. Quem não quer, né? Mas para eu crescer, eu aumentar o número de unidades ou eu abrir uma franquia, eu preciso me estruturar, né? Você já viu uma cidade crescendo desestruturadamente? O que acontece? Tem problema com a rede de esgoto, tem problema com asfalto, tem problema com a coleta seletiva, ele tem problema com escola, com hospital, com várias coisas. Quando uma cidade ela se estrutura e cresce, o crescimento dela é muito mais rápido, muito melhor, a qualidade de vida é melhor, você não tem esses tipos de problemas que tem na cidade que não tem um desenvolvimento adequado, que é subdesenvolvida. Por quê? Porque ela não tem estrutura. E é a mesma coisa do seu negócio de alimentação. Nem que você trabalhe na sua casa, você tem que ser estruturado. A partir do momento que você tem um funcionário ali para te ajudar, você precisa aprender sobre gestão de equipe, você precisa aprender como fazer aquele funcionário produzir do jeito que você mostra ali para o seu cliente, do jeito que você entrega também. Porque se um dia você precisa se ausentar, você precisa sair, porque quando você crescer, você não vai trabalhar 12, 14 horas ali no seu negócio, você vai depender também dos seus funcionários para trabalhar. Porque não é você não tem como abraçar tudo. Você precisa delegar. Então, os seus funcionários, eles têm que estar treinados para fazer as atividades. Aí você vai delegar e eles vão fazer da forma como tem que ser feito. Eu não vou ter o risco de virar minhas costas e o funcionário falar: sabe de nada, vou fazer do meu jeito aqui que é mais rápido, vou fazer dessa forma que é mais gostoso, porque eu sei que o cliente gosta desse jeito, e ele vai e faz daquele jeito. Aí vem a reclamação do cliente lá para você: nossa, o que aconteceu? O seu produto mudou, a qualidade era diferente, ou a quantidade que vinha era outra, e aí você não tá nem sabendo do que aconteceu ali. Ou então, quando você não sabe delegar e você começa a crescer e aí contrata um funcionário, 2 funcionários, 5, 10 e você não consegue delegar as funções e ensinar para ele. O que acontece? Você abraça, vai lá, faz e fala: nossa, eu sou foda, eu sei fazer tudo, o meu negócio não funciona se eu não tiver, porque só eu sei fazer tal coisa. Isso não é legal. Isso não é legal. O seu negócio ele tem que funcionar independente de você estar ou não. Os seus funcionários, eles precisam saber o que deve fazer com você lá ou não e a forma como deve fazer. Isso não é ser bom o suficiente naquilo que você faz, porque você está abraçando, não está deixando as outras pessoas fazerem e aprender, você não está sabendo delegar. E eles acabam também se sentindo, como que eu posso dizer? Eles se sentem assim,
menos, entendeu? Não tem aquele comprometimento, porque, poxa, se é você que sabe fazer tudo e você sempre tem que estar do lado, então eu não preciso desse comprometimento. Ou então, ele não se sente reconhecido, porque se aquele determinado prato o cliente elogiou, mas elogiou porque o prato foi bom, porque dependeu de você e não do trabalho que eu executei, então eu não estou tendo reconhecimento, gera desmotivação também. Então vamos analisar todo esse aspecto que nós, como nós lidamos com as pessoas, o que nós falamos, o que nós ouvimos, o que a gente faz com o que a gente ouve do funcionário, se resolve, se melhora, se implanta novas técnicas. Então eu ouço meu funcionário e proporciona a ele uma solução do problema. Eu entrego a solução, eu mostro o meu comprometimento, eu melhoro o meu serviço ali. Se tiver que implantar algo que eu não conheça também, ou que de repente está dando certo com outra pessoa, vamos testar também. Vamos testar, vamos fazer. De repente o meu jeito não tá dando certo. Aí você olha e fala assim, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Mas é desse jeito que eu trabalho, eu sempre trabalhei desse jeito. Eu nunca mudei. De repente você não acha que tá na hora de mudar, de aprender técnicas novas, de mudar o seu serviço ali, novas formas de produzir, novos pratos, novo jeito de gerenciar, novas ferramentas. Tudo isso você precisa ver em quanto vai impactar no seu resultado, quanto vai trazer de cliente, de faturamento, quanto vai reduzir de custos. Tudo isso precisa ser avaliado e por isso que eu sempre falo, tenha a mente aberta para o novo, porque de repente aquele jeito que você, aquele método que você está utilizando já está ultrapassado e tem outros novos. Então teste, faça, conversa, estude, busque. Só assim você vai conseguir crescer, ser referência e vai conseguir ter uma equipe engajada, motivada e comprometida, ok? Então, se você gostou dessas informações, de todas essas dicas, curta, compartilhe, comente e se quiser receber novos vídeos, clica no sininho para ser notificado, ok?